Lendo Srila Prabhupada Lilamrita, 6º volume, capítulo Cantem Hare Krishna e Lutem. Outro membro do GBC de Srila Prabhupada, Satsvarupa Das Goswami, acabara de substituir Rameshvara Swami como secretário mensal de Prabhupada. Certa noite, enquanto estava sentado com Prabhupada em seus aposentos, Satsvarupa perguntou-lhe: Srila Prabhupada, logo quando aqui cheguei, Rameshvara Maharaj contou-me que o senhor estivera descrevendo como a consciência de Krishna tomaria o poder nos Estados Unidos. Mas eu acho difícil ter essa visão, uma vez que o que vemos hoje em dia é exatamente o oposto. É verdade, disse Srila Prabhupada. Por enquanto estamos apenas criando raízes. É preciso regar e proteger a planta para então conseguir os frutos. Nosso movimento precisa ser protegido. É preciso que as pessoas tomem conhecimento de nós lendo nossos livros. E temos que falar sobre os livros. Não é algo que acontecerá da noite para os dias? Não, disse Srila Prabhupada, crescerá aos poucos. Já plantamos a semente, agora proteja-na, introduzindo cada vez mais livros em cada lar. Prabhupada voltou a referir-se ao vindouro processo legal de Nova York. Pelo menos digam-lhe para lerem nossos livros, disse ele. Esse é nosso depoimento. Em nossa defesa, pedimos a eles que, em primeiro lugar, leiam esses livros, depois façam seu depoimento. Quando acabarem de ler, que façam seu julgamento. Dele em todos esses 84 livros. Srila Prabhupada ficou eufórico com a ideia de os juízes e advogados lerem todos os seus livros. Ele estava falando sério e insistiu para que os devotos fizessem com que as autoridades lessem os livros como provas legais da defesa. Srila Prabhupada prosseguiu. Krishna diz, Sarva Dharmam Parityaja. Rendam-se a mim e abandonem qualquer outra religião. Mas alguém poderá perguntar, por que deveríamos nos render? A partir dessa pergunta, podemos entender a argumentação por 3 anos. Tudo virá à tona. Quem é Deus? Que é a criação? Qual a sua posição? Por que render-se? E assim por diante. O que você acha disso? Sim, devemos introduzir os livros tanto quanto possível, disse Satsvarupa. Escreverei uma carta para Nova York e lhe pedirei para enfatizar isso. Levem todos esses livros ao tribunal, disse Prabhupada. Certa vez em Calcutá, um grande advogado chamado Sr. Ghosh levou uma pilha de livros para desenvolver sua argumentação em um processo. Os juízes, sendo amigos dele, criticaram-no carinhosamente. Mas, Sr. Ghosh, o senhor trouxe toda a biblioteca? Sim, Excelência, disse o Sr. Ghosh, só para ensinar-lhes direito penal. Prabhupada riu e repetiu. Sim, Excelência, só para ensinar-lhes direito penal. Prabhupada queria que seus discípulos aplicassem a mesma lógica no processo de Nova York. Se o juiz objetasse e dissesse, por que vocês trouxeram tantos livros? Só para importunar-me? Os devotos deveriam replicar. O senhor tem que ouvir. Talvez demore 12 anos para ouvir, mas o senhor tem que ouvir. Isso é a lei. Parecia difícil, mas os devotos sabiam que teriam que tentar. Aquela era uma instrução específica de Srila Prabhupada para tratar do processo. Devemos dizer que jamais tentamos lavar cérebro de ninguém, disse Prabhupada. Agimos conforme as instruções do Shastra.
a autoridade. Eis a evidência. Não inventamos nada. Portanto, é preciso que eles leiam todos os livros. Acho que vocês devem fazer a defesa dessa maneira. Nosso depoimento de defesa já está escrito em seus livros, disse Harisauri. Em determinados trechos, perguntou Satisvarupa, ou devemos dizer-lhe para ler todos os livros? Prabhupada gritou, todos, linha por linha. Nossa defesa está contida em 84 volumes. Mas eles dirão, disse Guru Kripa Swami, se lermos todos esses livros, também ficaremos com o cérebro lavado. Este é meu dever, disse Prabhupada. Vocês estão tentando lavar meu cérebro e eu estou tentando lavar o seu. É o que está ocorrendo, esta é a disputa, é uma luta. Vocês tentam com sua força, eu tento com a minha. De outro modo, por que estaríamos lutando? Vocês têm direito de não concordar comigo, eu tenho direito de não concordar com vocês. Agora vamos resolver a questão. Em Bhubaneswara, 2 de fevereiro, o dia do aparecimento do Sr. Nityananda, Srila Prabhupada presidiu a cerimônia de instalação da pedra fundamental. Cerca de 1000 pessoas vieram tomar prasadam durante todo o dia. Sevasiva Rat compareceu e discursou. Depois discursou Swarupa Damodara, discípulo do Prabhupada, e o próprio Prabhupada também. Mais tarde, Prabhupada conversou com seus discípulos sobre como administrar o templo de Bhubaneswara. Alguns dos sannyasis admitiram a Prabhupada que não viam muito potencial ali. Por que não? Perguntou Prabhupada. Esta é a capital de Orissa. As pessoas estão nos visitando. Devemos ter centros em cada cidade. Mesmo que não seja um grande centro, alguém tem que ficar e trabalhar aqui. Mesmo que as pessoas tenham vindo toda noite só para comer khichdi, isso também é pregação. Um dos devotos disse que o templo ficava longe demais da cidade e que Orissa era pobre demais. Uma ideia melhor seria tentar construir um grande templo em Jagannath-Puri. Srila Prabhupada replicou que era mesmo uma boa ideia construir em Jagannath-Puri, mas que Bhubaneswara também era importante. Gaura Govinda Swami, o discípulo de Prabhupada, nascido de Orissa, disse Prabhupada, que tão logo terminasse a peregrinação anual à Índia, todos os devotos partiriam e ele ficaria sozinho com 1 ou 2 brahmacharis, sendo a pessoa indicada para traduzir os livros de Prabhupada para o idioma de Orissa. Ele pediu a Prabhupada que lhe arrumassem alguém para ajudar a administrar o centro. Onde está o gordo? Perguntou Prabhupada. Trago-no aqui. E um devoto saiu correndo à procura de Bhagavata. Quando o devoto o encontrou, o Bhagavata estava sentado na tenda dos devotos visitantes, revelando aos outros devotos seu plano de ir para Nova York. Ao ouvir que Srila Prabhupada queria vê-lo, presumiu ter algo a ver com a cerimônia de instalação da pedra fundamental, da qual ele estava encarregado. Porém, bastou ele entrar no quarto de Prabhupada para perceber que algo diferente estava para acontecer. Srila Prabhupada sorriu e perguntou a Bhagavata como ele estava. Estou bem, Srila Prabhupada. O que você acha de ficar aqui e administrar esse centro? Bem, Srila Prabhupada, realmente não creio que possa ficar aqui, é muito difícil. Você não poderia ficar aqui e construir esse prédio? Poderia, mas é muito difícil. Eu já estava com tudo arrumado para ir para Nova York. Bhagavata, nervoso, contou a Prabhupada que acabara de receber um telegrama de Adikeshava Swami, convidando-o para vir a Nova York e liderar um importante departamento de pregação no templo. Nova York? Disse Srila Prabhupada.
Ele já tem gente demais em Nova York. Você não precisa ir para Nova York, deve ficar aqui. Bhagavata fez uma objeção. Não conseguia trabalhar com Gargamuni Swami, o membro do GBC encarregado daquela região da Índia. Prabhupada replicou que ia mandar Gargamuni para Bangladesh. Ele não seria mais o encarregado da ISKCON de Orissa. Prabhupada supervisionaria Bhagavata pessoalmente. A próxima objeção de Bhagavata Dasa foi que ele não estava bem de saúde e que precisava dormir bastante. Esse lugar é muito saudável, refutou Prabhupada. Basta você entrar no mato e defecar, depois lavar-se com sua lota e limpar a lota com a lama. Você pode tomar banho com a mesma lota. Dessa maneira você permanecerá limpo e saudável. Então Bhagavata levantou sua última objeção. Srila Prabhupada, disse ele, para lhe dizer a verdade, não estou cantando minhas voltas. Acho melhor ir para Nova York, pois lá estarei em boa companhia e ficarei forte em minhas regulações. Está bem, replicou Prabhupada, você tem trabalhado arduamente. Por isso, se às vezes não canta suas voltas, não faz mal. Enquanto estiver trabalhando assim, não faz mal deixar as voltas para outra ocasião. Bem, Srila Prabhupada, disse Bhagavata Dasa, segundo Gur Vastakam, posso entender que quem satisfaz o mestre espiritual satisfaz a Krishna. Prabhupada sorriu. Sim. Logo, se o senhor quer que eu fique aqui, então devo ficar. Sim, quero que você fique aqui, faça membros vitalícios, construa esse prédio e ajude a administrar o templo. Embora Prabhupada tivesse instalado uma pedra fundamental para um templo, o centro não tinha capital nem doadores em perspectiva e nenhuma congregação estabelecida. Tudo que os devotos tinham era fé em Srila Prabhupada. Como o trem de Srila Prabhupada só partiria às 11 horas da noite seguinte, Prabhupada ficou em sua pequena cabana conversando com seus discípulos até chegar a hora de partir. Os assuntos da conversa variavam desde a política da Segunda Guerra Mundial até o 10º canto do Srimad Bhagavatam. Em certo ponto da conversa, Srila Prabhupada comentava que o homem não pode mudar as leis da natureza. O homem não deve afirmar que saber algo ou que pode fazer algo a menos que consiga parar com as misérias de nascimento, morte, doença e velhice. Minha posição significa meu karma, explicou Prabhupada. Se estou no luxuoso Bhaktivedanta Manor, sofro da mesma maneira que sofro nessa cabana. É tolice pensar, agora estou no Manor, que alegria. Mas é assim que eles pensam. Porque então precisam morrer. Eles deviam parar com isso. Será que vocês, meus discípulos, podem ajudar-me na velhice? Mesmo tentando o máximo que puderem, vocês devem admitir que isso está além da sua capacidade. Contudo, assim que voltarmos ao lar, voltarmos ao Supremo, tudo estará resolvido. Ele falou sobre dietas. O ghee não lhes fazia bem, mas só comer alimentos cozidos era como passar fome. Ele disse que era capaz de jejuar. Se vocês não me derem nada para comer durante 3 dias, consigo fazer jejum. Gargamuni disse a Srila Prabhupada que um conhecido seu de Calcutá estava sadio aos 90 anos de idade e atribuía sua longevidade e saúde à sua estrita dieta só de frutas. Gargamuni sugeriu que Prabhupada experimentasse fazer tal dieta e Prabhupada concordou. Prabhupada aludiu à dieta de seu mestre espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati. Segundo disse ele, comia muito pouco, mas não apenas frutas. Ele gostava de comer coisas salgadas. E seu prato favorito era feito de farinha de grão de bico e amendoim fritos no ghee.
Após a conversa, ouvindo os devotos comentarem que Prabhupada se dispusera a fazer uma dieta de frutas, Harisaldas observou afetuosamente: ele disse isso antes, mas jamais o fará. Na viagem noturna de trem para Calcutá, Prabhupada não conseguiu descansar por causa de 2 bêbados no compartimento ao lado do seu. A noite inteira eles berravam e dirigiam-se um ao outro. Ó, Dr. Mukherjee! Ó, Sr. Chatterjee! Prabhupada observou com desgosto que aqueles nomes eram de famílias de brahmanas bengalis, mas que agora eram apenas os nomes de 2 bêbados. Jagannath Puri, disse ele, fora um lugar sagrado por milhares de anos, mas dentro de poucos anos deixaria de sê-lo. As pessoas estavam usando Puri como um balneário turístico. Pessoas como o Dr. Mukherjee e o Sr. Chatterjee, que não tinham a menor compreensão do que fosse vida espiritual. Quando o trem se aproximava da estação Howrah, Prabhupada manteve-se sentado por alguns minutos antes de desembarcar. Os altos brados de chai, chai dos vendedores ambulantes acentuavam o tumulto generalizado de homens e máquinas. Ah, essa sociedade moderna, suspirou Prabhupada, é muito doloroso olhar para seus rostos. Eles são tão caídos. Você fica poluído só de olhar para seus rostos. Esta noite eles perturbaram tanto, pensam que são felizes, que estão gozando a vida. Mas temos que correr o risco e sair e pregar. E pregar? Perguntou Satsvarupa. Sim, disse Prabhupada, se vocês se dedicam à pregação, nada pode afetá-los. Às vezes os yogis vão para os Himalaias só para evitar ver o rosto das pessoas corrompidas. Eles praticam yoga num lugar sagrado e solitário. O que está acontecendo do outro lado? Essa loucura de chai, 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 cigarros, bide, conversas fúteis, embriaguez. Não obstante, o sistema védico ainda existe na Índia. Nas aldeias, eles tomam banho de manhã. Nas cidades também, pelo menos os que vêm do campo. Em Bombaim é comum ver homens pobres tomando banho de manhã cedo. Vocês já viram? Eles sempre lavam o assoalho da casa e tomam banho. Pensando nos aspectos aprazíveis da vida pura das aldeias védicas, Srila Prabhupada deixou a estação atravessando as multidões e o barulho. Ele conhecia Calcutá muito bem, melhor do que qualquer um de seus discípulos. A pobreza, o caos e os slogans políticos não lhe eram estranhos. Aquela era a sua cidade natal, mas ele não tinha quaisquer ligações mundanas que o prendessem ali. Ficaria apenas alguns dias para pregar, depois seguiria para Mayapur. Mayapur, 7 de fevereiro de 1977. Mais de 80 meninos bengalis do Gurukula, juntamente com uns 100 outros devotos, saudaram Prabhupada com o Kirtana no portão dianteiro do Mayapur Chandrodaya Mandir. Toda a terra da ISKCON parecia um grande jardim de flores desabrochadas e o prédio do templo recém-pintado brilhava com os primeiros raios avermelhados do alvorecer. O novo prédio, um longo prédio residencial, estava quase concluído. De volta ao lar, de volta ao Supremo, disse Prabhupada brandamente, enquanto seu carro adentrava o portão e seguia lentamente rumo ao templo. Ele estava chegando 3 semanas antes de que centenas de devotos de todo o mundo chegassem e estivessem com ele para a comemoração do Gora Purnima, o dia do aparecimento do Sr. Chaitanya. Bhavananda Goswami e Jayapataka Swami, os líderes de Srila Prabhupada da ISKCON de Mayapur,
Escoltaram-no por entre a multidão de meninos do Gurukula e devotos até o salão da deidade, onde ele contemplou as brilhantes formas douradas de Sri Sri Radha Madhava e depois de prostrar-se perante eles. Mais tarde, sentado em seu quarto no segundo andar, Srila Prabhupada cumprimentou os devotos por tornarem o terreno da propriedade tão belo e limpo. Centenas de flores transformavam seu quarto num verdadeiro jardim. Essas flores são seu primeiro sucesso, disse Prabhupada. Ele recostou-se e relaxou com prazer e satisfação especiais, porque sentia sempre que estavam numa atmosfera de sua amada Mayapur. Em nome do serviço a Krishna, disse ele, planejamos algo e isso o deixa satisfeito. Desejamos plantar flores para servir a Krishna, então Krishna as fornece. Desejamos tudo em nome de Krishna e não para satisfazer nossos sentidos. Podemos fazer praticamente tudo para Krishna. Esta é a contribuição de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Srila Prabhupada disse que antes de Bhaktisiddhanta Sarasvati, os Vaishnavas levavam vidas retiradas em Vrindavana, nenhuma pregação. Bhaktisiddhanta Sarasvati foi o primeiro a demonstrar que os devotos puros podem pregar de maneiras sofisticadas, morando inclusive em grandes prédios e utilizando automóveis a serviço de Krishna. Talvez as pessoas invejem os devotos por eles viverem em palácios, disse Prabhupada, mas Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura disse que só os devotos devem viver em palácios. Só os devotos. Os funcionários do governo têm o privilégio de morar nos melhores lugares. Do mesmo modo, deve-se oferecer todos os recursos àqueles que são devotos. Nada de extravagantes ou luxo, mas boa alimentação, boas acomodações, todos os recursos e cantar Hare Krishna. Essa é nossa missão. Não queremos vidas insípidas. Especialmente vocês que venham dos Estados Unidos e da Europa, vocês não estão acostumados às privações do povo indiano. Vocês precisam de condições mínimas de conforto para poder servir a Krishna. É isso que estou tentando aplicar em nosso movimento. Prabhupada agradeceu aos devotos presentes por trabalharem na consciência de Krishna e reiterou sua fórmula familiar de que a inteligência e o dinheiro americanos, combinados com a cultura indiana, poderiam transformar o mundo inteiro num paraíso. Mais tarde, Srila Prabhupada foi inspecionar o novo prédio, o prédio mais comprido da Bengala Ocidental, dizia Jayapataka Swami, com mais de 200 metros. Srila Prabhupada achou-o parecido com um trem. Inspecionou cada um dos cômodos, enfatizando que queria vê-los prontos a tempo para o festival. Caminhando pela varanda ampla, observou: "Oh, é como a Quinta Avenida." Foram sossegados os dias seguintes à chegada de Prabhupada. Por volta do meio-dia, ele tomava massagem no terraço, em meio a centenas de vasos de planta. Certo dia, debruçado no parapeito da varanda, em frente a seu quarto, ele olhou para baixo e avistou uma das devotas colhendo flores no jardim para oferecer às deidades. Assim é um templo, disse ele, está sempre acontecendo algo. E a cada flor que ela colhe vai avançando um pouco mais na vida espiritual. Prabhupada ficava particularmente satisfeito de ver Mayapur Chandrodaya Mandir sempre melhorando e expandindo. Ele gostava de olhar da varanda e presenciar a chegada de novos visitantes, os devotos trabalhando e novos planos se manifestando. Mas persistia o mau estado de saúde de Prabhupada. Um desequilíbrio de pita e vaio, biliziar, dizia ele. Certa manhã, quando seu servo perguntou-lhe como se sentia, ele replicou: "Muito mal."
Porém, às vezes, depois de uma manhã muito má, ele se sentia muito melhor. Embora os devotos não pensassem na doença de Prabhupada de maneira material, ela causava-lhes muita ansiedade. No decorrer dos anos, ele passara por diversas crises de saúde e os devotos sabiam que aquelas enfermidades eram transcendentais, diretamente controladas por Krishna. Em 1974, ao ficar muito doente em Vrindavana, ele dissera que estava assim porque seus discípulos não seguiam estritamente as regras e os princípios da consciência de Krishna. Seus discípulos sabiam que teriam que seguir suas ordens com rigor se realmente estivessem preocupados com sua saúde. Ele continuaria correndo risco, aceitando mais discípulos, viajando e pregando. Mas seus discípulos teriam que evitar agir de maneiras que prejudicassem sua saúde. Em geral, os devotos preferiam pensar que a saúde de Prabhupada melhoraria logo. E o próprio Srila Prabhupada não insistia no assunto. Ele estava absorto demais em difundir o movimento da consciência de Krishna. Poucos dias após a sua chegada, Prabhupada passeou de carro e barco para Navadvipa, onde visitaria o ashram de seu irmão espiritual Bhakti-Rakshaka Sridhara Maharaj. Mas enquanto subia o íngreme caminho de pedra que levava ao ashram, as pernas de Prabhupada de repente cambalearam e ele sofreu um colapso. Felizmente, Harisauri estava próximo o suficiente para segurá-lo. Era a segunda vez em menos de 2 semanas que Prabhupada tinha um colapso. Em ambas as vezes ele estivera pregando ativamente e ambas as vezes continuara seu caminho sem fazer menção alguma ao que acontecera. Em Bhubaneswar, Srila Prabhupada prometera a Swarupa Damodara que iria a Manipur com ele após o festival de Mayapur. Manipur, um território independente ao norte da Índia, era mencionado na literatura védica, dizia Prabhupada. Chitrangada, a esposa de Arjuna, era natural de Manipur, que fora governada por kshatriyas conscientes de Krishna. Agora, incentivado por Swarupa Damodara, que nascera e crescera em Manipur, Prabhupada estava ansioso para ir lá e tentar reimplantar um estado consciente de Krishna. Contudo, devido à sua saúde enfraquecida, ele duvidava de que pudesse viajar. Harisauri, que vinha acompanhando Prabhupada nos últimos 18 meses, achava improvável que a saúde de Prabhupada fosse melhorar. E, num sentido, o movimento da consciência de Krishna estava crescendo tanto sob a orientação de Prabhupada que talvez não fosse tão necessário que Prabhupada viajasse, pelo menos não com o dispêndio extraordinário de energia e força que ele vinha apresentando nos últimos 10 anos. Mas talvez ele pudesse afastar-se do esquema de viagens. Mesmo durante o verão anterior, quando fizeram uma série de viagens pelos Estados Unidos, ele certa vez observava que sua intenção ao fazer aquelas viagens era apenas entusiasmar-se com a competência de seus devotos administrando tudo sozinhos. Ele costumava dizer que assentara a fundação e erguera a estrutura do prédio do movimento da consciência de Krishna. Agora os discípulos precisavam simplesmente dar-lhe o acabamento. Era frequente ele dizer que injetar o remédio do sistema da sociedade materialista, agora ele se espalharia e faria efeito. Dizia também ter acendido fogo que agora se alastraria pelo mundo inteiro. Portanto, embora estivesse sempre preocupado com seu movimento, ele tinha confiança de que tudo daria certo. Certa manhã, logo após o desjejum, Prabhupada estava em sua varanda, contemplando a terra de Mayapur. Virando-se para Harisauri, ele disse: na verdade,
Na realidade, mesmo que eu morra hoje, não fará muita diferença. Já estabeleci o fundamento de tudo. Por isso bastará eles administrarem bem as coisas e seguirem todos os programas que iniciei, para que tudo seja coroado de êxito. Transtornado com as afirmações de seu mestre espiritual, Harisauri permaneceu calado. Então Prabhupada acrescentou: de qualquer modo, eu gostaria de terminar esse Srimad Bhagavatam. A estada de Srila Prabhupada na ISKCON de Mayapur vinha sendo tranquila. Porém, ao começarem a chegar do Ocidente os membros do GBC, ele ficou sabendo das últimas novidades sobre a feroz oposição à consciência de Krishna nos Estados Unidos. Tamal Krishna Goswami e Brahmananda Swami, vindos de Nova York, relataram que o processo acusando Adi Keshava Swami de controlar a mente dos devotos seria ouvido no final de março e que o juiz dera permissão a Adi Keshava para vir ver Srila Prabhupada. Eles também contaram a Prabhupada que diversos outros devotos haviam sido raptados e que, em alguns dos casos, os pais haviam conseguido permissão judicial por intermédio de juízes para raptar os devotos. De que se queixa o grupo adversário? Perguntou Prabhupada. Novamente, como fizera ao argumentar com Rameshvara Swami, ele defendeu o movimento da consciência de Krishna, enquanto seus discípulos bombardeavam-no com argumentos materialistas. Não se tratava de mero exercício, ele estava treinando seus discípulos. Tinha que responder a qualquer argumento que os houvesse desanimado ou enfraquecido. E mais do que isso, ele era realmente o defensor último da consciência de Krishna. Eles dizem que somos zumbis, disse Brahmananda. Zumbis? Perguntou Prabhupada. Que é isso? Zumbis, disse Harisauri, são como robôs. Não temos cérebros, somos como máquinas. Dizem que não temos liberdade de escolha. As crianças também têm o mesmo problema, replicou Prabhupada. Os pais as controlam. Elas só querem brincar, não gostam de ir à escola. Os pais não gostam disso. Acaso os pais não estão tentando tolher a liberdade dos filhos? Todo pai faz isso. O governo faz isso porque o governo detém os criminosos. Prabhupada estava interessado em saber mais novidades. E Tamal Krishna Goswami informou-lhe sobre a nova fazenda da ISKCON na Pensilvânia e sobre o restaurante na cidade de Nova York. Brahmananda Swami falou da nova fazenda da ISKCON na África. E tanto ele quanto Tamal Krishna deram suas opiniões sobre como iam as coisas na Hare Krishna Land de Bombaim e relataram o progresso de Gopal Krishna na impressão dos livros de Prabhupada em diversos idiomas indianos. Bem, isso é o que está começando a acontecer agora, disse Tamal Krishna. O lobby deles no Congresso americano visa a promulgação de leis que detêm aos pais de pessoas consideradas anormais o direito de submetê-las a tratamento psicológico. Mesmo que o filho tenha 50 anos de idade e os pais 70, se acharem que o filho não é são, os pais terão o direito de manter o filho sob custódia. Isso é muito perigoso, disse Prabhupada. Eles contaram a Prabhupada a história de uma devota que fora raptada enquanto distribuía livros num aeroporto. O tribunal dera permissão legal aos pais da moça para confinarem-na por 30 dias num centro especial de deprogramação no Arizona. Eles também contaram que entre os politiqueiros favoráveis aos raptos haviam grupos poderosos de cristãos e judeus, os quais tinham se tornado ativos
ao perceberem que outros movimentos, não só o da consciência de Krishna, estavam afastando os jovens da religião de seus pais. Segundo sugeriu Tamal Krishna, o resultado provável do processo legal contra ISKCON em Nova York seria a consolidação da fidedignidade da ISKCON. Os defensores dos direitos civis dos Estados Unidos estavam alarmados com a ameaça às liberdades constitucionais e por isso o processo legal gerava grande interesse. Seria um teste de liberdade de religião. Tamal Krishna disse a Prabhupada que aquele seria o maior processo cobaia da década. E a União das Liberdades Civis Americanas colocara-o em seu quadro de prioridades. 2 estados promulgaram leis legalizando a desprogramação, disse Brahmananda Swami. Também dão isenção de impostos. Isso significa que o governo está apoiando os grupos de desprogramação. Sim, disse Prabhupada, eles estão com medo de que esses rapazes conscientes de Krishna tomem o governo. Sim, concordou Tamal Krishna Goswami. Alguns deles dizem que a organização consciente de Krishna é muito poderosa e que nossa ambição é conquistar o mundo. Srila Prabhupada riu, isso é verdade. Bem, vamos ver. É uma luta entre Krishna e o demônio. Cumpramos nosso dever e cantemos Hare Krishna, tudo vai dar certo. A história é cheia de demônios. Prahlada Maharaj, aos 5 anos de idade, teve de enfrentar seu pai, que era um demônio e tanto. Mas mesmo assim, Prahlada Maharaj saiu-se vitorioso. De modo semelhante, todos vocês são como Prahlada Maharaj. Aí está a luta. Cantem Hare Krishna e dependam de Krishna. Vocês sairão vitoriosos. Nishinradeva virá. É o veneno da consciência de Krishna que está fazendo efeito agora. Isto é bom. Se nós sairmos vitoriosos, será uma grande vitória. Enquanto eles conversavam, faltou eletricidade e o quarto de Prabhupada, bem como o resto do prédio, ficou na escuridão. Dentro de poucos instantes, apareceu um devoto com um lampião de querosene. Prabhupada entregou-se a reminiscências, dizendo que a eletricidade fora introduzida na Índia quando ele era criança. A princípio, nem todos os chefes de famílias tinham condições de ter eletricidade em casa, disse ele. E se um homem tinha uma boa iluminação a gás em sua casa, era considerado rico. A iluminação de rua era feita com arco voltaico. E o homem que trocava os bastões de carvão atirava os usados na rua. Quando trocavam o carvão, disse Prabhupada, atiravam-no fora e nós crianças os juntávamos. O que vocês faziam com eles? Srila Prabhupada riu e disse, brincávamos, coletamos algo. Portanto, tomamos conhecimento da eletricidade quando tínhamos 10 ou 12 anos. E dava para o senhor ler, disse Brahmananda. Sim, disse Prabhupada, com esse lampião. Ele recordou que seu pai comprava querosene para lampiões. Seu pai não era rico, mas como comprava e armazenava mercadorias em quantidade, mantinha a família sempre bem abastecida. A vida era simples na época, concluiu Prabhupada, porém civilizada. Os sannyasis passaram a contar a Prabhupada que uma ditadura militar tomara o poder na Argentina e interditara oficialmente o movimento da consciência de Krishna. Confiscaram $20 mil em livros e prenderam alguns devotos. Muitas outras pessoas estavam sendo presas e baleadas regularmente nas ruas. As coisas estão deteriorando em toda parte, disse Prabhupada. Bem rapidamente, acrescentou Brahmananda. Srila Prabhupada. Bem, isso dará ímpeto à consciência de Krishna. Yada hridharmasya glanir. Não fiquem frustrados, Krishna agirá por intermédio de seu movimento e matará esses demônios.
Não podemos saber agora como isso será feito, mas isso será feito. Permaneçamos soldados fiéis, isso é tudo. E se vocês morrerem na luta, devemos lutar com fé e com determinação, seja para conquistar a vitória, seja para morrer. Isso porque estamos lutando contra a Maia. Porque ter medo de ser morto, lutar significa ou serei morto ou conquistarei a vitória. Jiva vá Maravá. Para aqueles que são devotos, não faz diferença viver ou morrer. Enquanto vivem, estão servindo a Krishna. Ao morrerem, servirão a Krishna. Jiva vá Maravá. Chakta derram punajama naitimam eti. O devoto vai para Krishna. Qual é a perda então? Estamos trabalhando para Krishna, e se morrermos, iremos para Krishna. Qual é a perda?